Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A forma como uma sociedade cuida de suas crianças revela muito sobre o futuro que ela projeta. Desde o nascimento, fatores como condições de vida, acesso à saúde, à alimentação e à proteção já começam a influenciar trajetórias. São nos primeiros anos que desigualdades podem se aprofundar ou ser enfrentadas e, por isso, acompanhar esse início de vida é essencial para compreender como a sociedade evolui e quais desafios ainda precisam ser superados. A pesquisa científica cumpre esse papel: observar, comparar realidades ao longo do tempo e produzir dados que orientam decisões capazes de impactar gerações. No Toda Mulher de hoje, vamos conversar sobre como esse conhecimento ajuda a pensar políticas públicas mais justas e um começo de vida mais digno para todas as crianças. Esse é um dos objetivos das coortes de nascimento, um dos mais importantes estudos em saúde materno-infantil já realizado no Maranhão. Esse é o tema de hoje, do primeiro Toda Mulher de 2026. Estamos no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFMA, doutora em saúde coletiva também pela UFMA, pós-doutora em epidemiologia nutricional pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e coordenadora das coortes de nascimento de São Luís, Carolina Abreu de Carvalho. Seja muito bem-vinda ao Toda Mulher, Carolina. Que legal esse trabalho que vocês têm feito, não é? Muito obrigada, Márcia. Agradeço muito pelo convite para a gente falar um pouquinho mais sobre as nossas coortes de nascimento. E aí eu vou começar com o básico, coortes de nascimento. O que significa isso? Certo. Coortes de nascimento são um tipo de estudo em que a gente acompanha pessoas ao longo da vida, né? Então, a gente acompanha um grupo de pessoas ao longo da vida. No caso das coortes de nascimento, esse acompanhamento ele começa no nascimento, né? Então, quando os bebês nascem lá na maternidade, nós estamos lá para ter um primeiro contato com essa família, com esse bebê, e a partir daí acompanhá-los em momentos periódicos da vida. E não é um estudo que começou agora, não é agora em 2025, 2026. É um estudo que já tem algumas décadas e já vem provando a necessidade da existência de pesquisas, né, que forneçam dados para trazer luz, né, para essas políticas públicas. Já tem quanto tempo que as coortes existem aqui no Maranhão? Exatamente. As coortes de nascimento de São Luís, elas começaram em 1997, né? A gente está aqui com a blusa da nossa nova pesquisa e a gente tem aqui o primeiro ano, que foi 97, 98. Depois, em 2010, a gente fez uma nova coorte, que é uma coorte que a gente chama de Brisa. E agora, em 2026, a gente está fazendo esse novo acompanhamento, que tem algo muito interessante, que é o fato de que esse acompanhamento está sendo realizado aqui em São Luís e na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, simultaneamente, né? Eles também têm estudos de coortes de nascimentos lá. E dessa vez a gente vai poder acompanhar essas duas coortes, né, tanto em São Luís quanto em Pelotas, e vai ser super interessante porque são coortes que estão em locais diferentes, né, diferentes regiões do país, com diferentes situações socioeconômicas. Então, sem dúvida alguma, a gente vai poder trazer respostas muito interessantes para a saúde pública do nosso país. E aqui em São Luís a gente está então há quase 30 anos, né, nessa jornada. Quando começamos lá em 1997, no ano que vem a gente está previsto o acompanhamento das pessoas que nasceram em 97 e que fazem parte da nossa coorte aos 30 anos de idade, né? Então, para você ver como esse acompanhamento ele realmente é ao longo da vida. E aí o primeiro contato é com aquela mãe que está ali na maternidade, não é? Isso há 30 anos, vocês já deram início a esse estudo. Claro que as crianças hoje já são adultas, não é? São pessoas que são adultas. E aí, assim, como é que né, esse primeiro contato? Vocês procuram as mães e dizem, olha, a gente quer acompanhar seu filho. Como é que isso funciona? Exato.
Aqui em São Luís a gente tem um número muito grande de partos, né? Então, aqui a gente faz uma amostragem das pessoas que vão participar, ou seja, a gente não convida todas as mães para participar, porque são muitas, né? Uma média de quantas? Para esse acompanhamento agora, a gente está fazendo metade dos nascimentos em São Luís. Nossa, mas é muita coisa também, né? Bastante coisa. Então, a gente está com uma expectativa de entrevistar, de convidar para participar da coorte em torno de 5 a 6 mil famílias, né? Mães e os seus bebês. Na cidade de Pelotas, por exemplo, que é uma cidade menor, eles entrevistam todo mundo, porque eles estão esperando 3 mil nascimentos, né? Lá na cidade. Então, aqui a gente faz essa amostragem. Então, o que nós fazemos nas maternidades que estão participando da pesquisa? A gente faz uma lista com os partos que aconteceram naquela maternidade, por ordem, né, dos nascimentos, e aí a gente sorteia 1 a cada 2 para convidar para participar, né? As mães, elas precisam ser mães que moram em São Luís há pelo menos 3 meses, porque como o estudo é de acompanhamento, a gente não pode incluir mães de outras cidades, porque isso acaba dificultando. Então, na verdade, a gente está convidando mães da Grande Ilha, porque também São José de Ibamar, Raposa, Passo do Lumiar são lugares que são próximos, a gente conseguiria fazer esse acompanhamento, mas nós só estamos entrevistando em maternidades de São Luís. Então, se for uma mãe da Grande Ilha que veio parir em São Luís, ela vai ser, e foi sorteada, ela vai ser convidada a participar. Então, quando a gente tem essa mãe sorteada, a gente vai no melhor momento, né, até o leito onde ela está, e nós a convidamos a participar, explicando sobre a pesquisa, qual a relevância da participação dela, como funciona, que é uma pesquisa que já vem acontecendo aqui há 30 anos, né, que nos permite avaliar como está evoluindo a saúde de mães e bebês aqui em São Luís e pensar em políticas públicas que vão ajudar essa mãe, né, em futuras gestações ou no próprio desenvolvimento desse bebê dela, mas também outras mães, né, amigas dela, pessoas que ela gosta e talvez as filhas, né, pessoas no futuro que a nossa pesquisa pode ajudar a partir das coisas que a gente descobre. Então, é mais ou menos isso, a gente vai, aborda as mães, convida a participar e nesse momento o que a pesquisa faz é uma entrevista que corresponde a um questionário, uma duração de cerca de 30 minutos, em que a gente faz algumas perguntas para essa mãe sobre como foi o pré-natal, como foi o parto, como eram as condições de vida, né? A situação socioeconômica da família é uma variável muito importante para nós. Então, as mães que forem convidadas a participar que não se assustem, porque a gente faz muitas perguntas socioeconômicas, mas é para tentar caracterizar como é essa condição de vida da família. Que grupo ela pertence, não é? Exatamente. E aí, nesses 30 anos, assim, que quando o primeiro contato é com a mãe, ou ela já teve o bebê, ou ela está ali na maternidade esperando para ter o bebê, vocês também têm um olhar voltado para essa mulher. A origem dessa mulher, como ela vive, como foi a gestação. O que vocês observam? O que é comum entre as mulheres que vocês têm observado? Sim, isso é muito importante, né? Porque quando o primeiro contato que a gente faz, na verdade, é um contato com a mãe, né? Por mais que ao longo da vida quem vai ser acompanhado é aquele bebê que depois vai se tornar um adulto, mas sobretudo nos nossos acompanhamentos até a adolescência, a mãe ainda é uma personagem muito importante, né? Porque ela é quem vai dar o aceite para que o filho dela participe da pesquisa e normalmente a gente faz um acompanhamento aos 2 anos também, quando ela vem, e nesse momento a gente ainda tem muito interesse nas características da mãe e da família, né? Sobretudo até a adolescência, né? Começa a ter menos influência essa característica da família e o foco já se torna maior no bebê participante quando ele se torna um adulto, porque aí ele já tem a sua própria renda, ele já tem o seu próprio trabalho e aí os questionários, eles deixam de ser voltados para a mãe e passam a ser voltados exclusivamente para aquele participante, né? Aí você falou assim, a questão da mãe é porque, de certa forma, como se desenvolveu aquela gestação, as condições que essa mulher, né, teve antes de ir para a maternidade, tudo isso, a gente sabe que acaba, de certa forma, influenciando, né, no bebê. Né? É algo que você, né, no papel de cientista de acompanhamento, sabe que, de alguma forma, isso influencia. E aí, depois que nasce, né, é o fator externo, são as condições, é o meio em que vive, que essa criança vai se desenvolvendo, que pode, né, trazer assim, uma resposta sobre
quem será essa pessoa ali nos próximos anos de vida. E aí vocês observam que existe uma necessidade maior de atenção para essa mãe nesse caminho entre, né, da gestação até o nascimento do filho e até após esse nascimento. Você observa muito? Sem dúvida alguma, Márcia. Eu posso até te falar de alguns resultados interessantíssimos que só estudos de coorte como o nosso podem elucidar, podem descobrir. Por exemplo, que mostram a importância das características da mãe. Nós temos estudos nas nossas coortes que mostraram que mães que tiveram infecção urinária na gestação, elas têm maior chance de ter parto prematuro, né? Ou seja, substâncias, devido à infecção que ela teve, a liberação de marcadores inflamatórios que acabam fazendo com que aumentem as contrações uterinas e essa mãe acaba tendo um parto prematuro, que é um desfecho negativo, né? Que não é o recomendado, não é o que a gente gostaria que acontecesse com o bebê. Outra situação que também encontramos nas nossas coortes, mães que sofreram violência na gestação. Essas mães, os bebês delas, aos 2 anos de idade, eles tiveram maior risco de ter infecções, né? Então, Nossa. A gente acredita que o estresse crônico que essa mãe passou durante a gestação devido à violência que ela sofreu, isso acaba fazendo com que o bebê não desenvolva bem o seu sistema imunológico, tenha alterações no ambiente uterino e no desenvolvimento do sistema imunológico, fazendo com que essa criança esteja mais vulnerável a infecções no 2º ano de vida. Então, são questões que acontecem com a mãe e que determinam a saúde da criança ou a forma como essa criança nasce. E uma coisa super interessante que a gente costuma dizer, estudos como o nosso, eles mostram como coisas que acontecem quando o bebê nasce, mas também antes mesmo do bebê nascer ou antes mesmo do bebê ser gerado, podem influenciar a saúde dele. Na nossa coorte mais antiga, que é a coorte de 97 e 98, nós avaliamos pela última vez essas pessoas quando eles tinham 18 anos. Sim. E o que um dos estudos da nossa coorte encontrou? Mães que tinham obesidade antes da gestação, os bebês, agora adolescentes delas, eles tinham maior risco cardiovascular aos 18 anos, né? Devido... Isso ela ainda na adolescência, antes de pensar em ser mãe... antes da gestação. Normalmente é mais perto do momento da gestação. Essa é uma variável que a gente pergunta para as mães, né? Qual era o seu peso antes de engravidar, né? Então, não necessariamente era na adolescência, mas antes da gestação, né? Nesse mesmo estudo, a gente encontrou também que bebês que haviam nascido de parto, que tinham tido um parto prematuro, eles também tinham maior risco cardiovascular aos 18 anos. Então, resultados como esses só podem ser descobertos a partir de estudos de coorte como o nosso, né? E longos, não é? Porque você tem que acompanhar esse grupo. E aí esse acompanhamento é o quê? De 2 em 2 anos ou tem um intervalo? Como é que funciona isso? Não, esse acompanhamento, nos primeiros anos de vida, ele acaba sendo mais frequente. Então, por exemplo, para essa coorte de 2026, que a gente começou no dia 1º de janeiro, no primeiro mês a gente já faz uma ligação para essa mãe, né? Para saber como é que está a saúde do bebê. E após isso, a previsão é que a gente chame essas famílias para um acompanhamento, principalmente a mãe e a criança, aos 2 anos no nosso centro de pesquisa na UFMA. Depois disso, normalmente a gente faz um acompanhamento no final da infância ou na adolescência, né? E depois na vida adulta, né? Porque são estudos muito caros, né? Também é difícil mobilizar as pessoas para o acompanhamento, a gente não quer também saturar o participante, né? Chamando ele muitas vezes. Então, em geral, a gente chama em momentos cruciais, fases importantes da vida, para que a gente possa avaliar como todas as variáveis que a gente já coletou ao longo da história daquela pessoa vão influenciar uma nova etapa da vida dela. É interessante, porque a maioria das pessoas não sabe que existe esse tipo de estudo, não é, realizado, de pesquisa científica, que são produzidas nas universidades, nas academias, não é, para que você tenha uma noção, né, de como você construir essa política pública e até trabalhar de maneira preventiva, porque você falou em infecção urinária, por exemplo. É claro, quem vai ao médico sempre com frequência, a gente ouve falar isso, a mulher principalmente é bastante orientada, mas existem aquelas, pelo médico, né, a médica, que faz o acompanhamento. Quem acompanha a gestação de jeito normal, lembra, olha, você precisa tomar bastante água, você precisa ter atenção sobre isso, porque a infecção urinária não é uma doença tão simples assim.
ela, se não cuidada, pode trazer uma série de prejuízos. Mas muitas mulheres não têm acesso a esse tipo de serviço. E quando você traz uma pesquisa, divulga, fala sobre ela e fala do resultado dela, que vocês identificaram esses problemas nas crianças no futuro, não é? E aí você já traz uma luz para despertar mais, né, a atenção dessas mulheres que nunca ouviram, de repente, falar que esse problema pode trazer prejuízo para o filho dela ali no futuro. Além disso, a questão da obesidade, você falou também a questão do consumo de açúcar. Né? Vocês conseguiram identificar isso também, que os jovens têm consumido mais açúcar, isso traz muito prejuízo, não é, Camila? Exatamente. Nas nossas cortes, a gente avalia com muita profundidade questões relacionadas à alimentação e nutrição. E, infelizmente, a gente tem encontrado prevalências importantes altas, né, de consumo de açúcar, né, de consumo de alimentos ultraprocessados, mesmo em crianças, por exemplo, aos 2 anos de idade, né, que é um dos acompanhamentos que a gente faz. Então, isso é algo que uma parte muito importante das nossas pesquisas. Por exemplo, a gente identificou que o consumo de açúcar aos 2 anos está associado com o desenvolvimento de asma, por exemplo, né, na infância. O consumo de açúcar aos 18 anos, mais de 80% dos adolescentes aos 18 anos estavam consumindo açúcar acima das recomendações, né? Isso representa um risco muito importante para o desenvolvimento de obesidade, doenças crônicas como diabetes, sobretudo, né? Cárie. A gente ainda não está fazendo esse tipo de avaliação porque nossos participantes são muito jovens, né? Mas no futuro a gente vai poder ver questões como câncer, por exemplo, né? E de repente trazer uma solução com a prevenção. Agora, Carolina, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com essa conversa aqui super importante sobre pesquisa científica, sobre as coortes de nascimento de São Luís, sobre a importância da saúde materno-infantil. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a coordenadora do Coortes Nascimento em São Luís. Ela também é professora da Universidade Federal do Maranhão, a Carolina de Carvalho. Carolina, a gente estava falando sobre as descobertas, não é? Que esse estudo que já tem quase 30 anos aqui no Maranhão tem trazido para, de certa forma, servir de base de dados para essas políticas públicas que são tão importantes, sobretudo no campo da prevenção, não é? Você ali, olha, vamos trabalhar essa questão dessa prevenção, evitar o consumo de açúcar, e aí você traz o debate para uma escola e o filho já leva esse debate para casa, porque o cuidado com a alimentação é essencial para que a gente tenha um desenvolvimento saudável pela vida toda, e aí quando chega ali, né, na idade o mais velho, né, o terceira idade, enfim, o mais idoso já com uma saúde mais, né, de maior qualidade. E tudo começa nesse ponto, no início, quando é bebê, quando é criança. Mas vocês, além disso, também têm um cuidado com a questão da saúde mental, né, das pessoas. Vocês têm uma atenção com essa saúde mental. Sim. Isso influencia muito também? Sem dúvida. As cortes, como são um estudo de acompanhamento, a gente também vai sempre abordando questões que são questões relevantes para a sociedade, né? Tu falaste sobre a importância, por exemplo, da prevenção, né? As coisas que a gente descobre dentro das cortes de nascimento, em geral, elas vão resultar em conhecimento que é mais barato, é uma prevenção mais barata. Então, por exemplo, é muito mais barato a gente tentar investir num bom pré-natal, em que essa mãe ela seja bem orientada com relação à infecção urinária, por exemplo, ou há um planejamento, né, antes da gestação para que ela tente ter uma redução de peso antes da gestação para não ir para uma gestação com obesidade, por exemplo. É muito mais barato a gente tentar prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas assim do que depois quando a doença já está instalada e você gasta muito mais para tentar contornar os efeitos que uma doença crônica pode resultar na vida de uma pessoa. Então, estudos como o nosso acabam encontrando coisas para prevenir doenças de forma muito mais precoce, com menos dano para o indivíduo e mais baratas para o sistema de saúde. E como tem a ver com gerações, não é? Tem muito a ver também com o tipo de modelo de sociedade que você está vivendo naquele momento. Exato. Porque
há 30 anos, a saúde mental não era um ponto muito Sim. observado, né? Se fala muito na importância da saúde mental, do cuidado, já é algo mais recente, não é? Exato. Lá atrás não se tinha muito isso, mas se tinham outras preocupações, por exemplo, o tabagismo, né? Por exemplo, a alimentação, comida gordurosa, enfim. Lá atrás tinham outras preocupações e a cada ano vocês observem que os cuidados precisam ser maiores, as atenções precisam ser maiores? Sem dúvida. Essa questão da saúde mental, a gente tem avaliado já há muito tempo nas nossas coortes, até mesmo antes de ser um boom, né, e algo tão importante, porque sobretudo depois da pandemia é uma pergunta de pesquisa óbvia, né, a saúde mental. Mas, por exemplo, na coorte que começou em 97, quando nós avaliamos as crianças aos 7, 9 anos, já havia um questionário lá preocupado com a saúde mental dessas crianças, né? E isso é o quê? 2005, né? Depois na coorte que a gente avaliou, nessa coorte aos 18 anos, por exemplo, que foi em 2016, a gente também fez uma investigação ampla sobre saúde mental, né? Agora, mais recentemente, a coorte que começou em 2010, nós avaliamos as crianças aos 12, 13 anos e observamos e acompanhamos a saúde mental dessas pessoas. Infelizmente, o que nós temos encontrado é uma alta prevalência de problemas de saúde mental, mesmo em crianças, mesmo em pessoas mais jovens, né? Aí você está falando de ansiedade, de depressão. Ansiedade, depressão, até mesmo risco de suicídio também, né? As prevalências são menores, mas é algo que a gente também encontra. E a tentativa do nosso estudo é tentar entender como questões ao longo da vida dessa pessoa podem ajudar a explicar a saúde mental dela períodos depois, né? E aí vocês vão pegar uma geração agora que é aquela geração que já nasce com o celular na mão, né? A gente está falando sobre isso. É super importante, né? Como eu te disse, o tempo vai passando e a gente vai fazendo as nossas pesquisas e tentando se adaptar às mudanças na sociedade, né? Tempo de tela é uma questão que a gente sempre investiga, é algo muito comum no adolescente, mas provavelmente aos 2 anos de idade, esse vai ser um interesse nosso, que nas coortes anteriores a gente não questionava isso, tempo de tela numa criança de 2 anos, né? Agora provavelmente vamos ter que fazer, porque o uso de telas começa muito cedo, né? Então a coorte ela vai se adaptando às demandas, às coisas que a sociedade precisa, as novidades que vão aparecendo. Nesse segmento a gente tem, nesse acompanhamento, a gente tem coisas novas que não foram avaliadas em anos anteriores, porque não fazia muito sentido. Por exemplo, a gente agora está avaliando o uso de cigarro eletrônico, que é algo que não fazia sentido em 2010, né? E que agora faz todo sentido a gente tentar investigar isso. Teve até uma queda no consumo, né? No uso do cigarro e tudo, de repente volta essa preocupação. Exatamente. Não é como se houvesse um ciclo social e as coisas, as modas vão aparecendo e esse público mais jovem é um público que está ali, né, começando a vida, experimentando coisas e também está correndo os riscos, não é? Sim. Né, do consumo de substâncias que podem trazer esses prejuízos que lá na frente podem impactar na vida dos filhos dele, né? Exatamente. Já baseado nesse estudo de vocês. E aí, você consegue perceber se a sociedade de fato está melhorando a partir daquele primeiro estudo lá atrás, em termos de políticas públicas? Houve um avanço? Muito legal. Essa é uma das coisas mais importantes que uma pesquisa como a nossa, que é realizada há 3 décadas em São Luís, ajuda a responder. Então, a gente, em estudos anteriores, por exemplo, comparando a situação de saúde das mães e dos bebês em São Luís em 97 com a situação em 2010, a gente percebeu avanços, sim, que acontecem graças à implementação bem-sucedida de políticas públicas, como, por exemplo, o pré-natal. A gente viu que houve uma evolução no acompanhamento pré-natal de 1997 para 2010. As mães faziam mais pré-natal, elas iniciavam o pré-natal mais cedo, que também é algo desejável, e elas tiveram um aumento da escolaridade materna. A escolaridade materna é uma das variáveis mais importantes para nós, porque ela vai determinar muito como é a saúde do bebê e a saúde dessa criança ao longo da vida também. Sim. Então, a gente percebeu avanços nisso. Por outro lado, nossos estudos mostraram que a gente não avançou tanto em indicadores como nascimento pré-termo, baixo peso ao nascer, né? Foram questões que de 1997 para 2010 não avançaram tanto.
tanto. Isso está relacionado a quê? Esse problema, essas questões? São desafios muito grandes, né? Porque o que determina a forma como as crianças nascem são questões estruturais, socioeconômicas. Então, por exemplo, a gente teve nesse período um avanço de situações da situação socioeconômica das pessoas que contribuiu para a melhoria desses indicadores. Por outro lado, a gente teve alguns fatores que atrapalharam, pesaram negativamente, como, por exemplo, a redução da idade gestacional das crianças, o aumento das taxas de cesariana, são fatores que acabaram pesando negativamente e aí na balança atrapalharam esse indicador de avançar, de reduzir ainda mais. Então, agora a gente tem muita curiosidade para tentar entender o que a gente vai encontrar, podendo comparar a situação de saúde ao nascer em São Luís ao longo de 3 décadas. Aí você fala, em São Luís, você traz o recorte da capital que, né, obviamente, onde as pessoas têm um pouco mais de estrutura para viver. Bem ou mal, mas assim, o acesso a serviços é ainda maior se comparado a um município lá do interior, e isso é uma realidade de vários municípios brasileiros, mas no Maranhão a gente sabe muito bem que o acesso a alguns serviços é mais difícil quando é no interior. Sim. Então, assim, vocês têm vontade de ampliar essa pesquisa e, de repente, trazer lá no futuro dados também sobre esses municípios? Olha, para te ser sincera, seria maravilhoso, mas é difícil você conseguir fazer isso, né? Porque um estudo como o nosso, ele exige uma conexão com as pessoas que participam da pesquisa. Essas pessoas, elas fazem parte de uma comunidade única, de pessoas que nasceram em 1997, em 2010, em 2026 e que foram sorteadas para participar da pesquisa. Então, a gente precisa acompanhar essas pessoas. Por isso, é importante você tentar fazer isso num lugar mais restrito, que você consiga fazer esse acompanhamento. São Luís já é bem grande para fazer esse acompanhamento. É uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, então é um desafio enorme você conseguir seguir essas pessoas e acompanhá-las ao longo da vida. A gente, nesse momento agora na maternidade, coleta dado de telefone, pede para as mães o endereço, pede o telefone de algum conhecido que a gente possa encontrá-la e depois, quando a gente liga, agora no primeiro mês a gente já vai começar a enfrentar isso. Às vezes a gente não vai conseguir falar com ela. São quantas pessoas no grupo de vocês de trabalho hoje? Olha, a gente está no momento com 14 entrevistadores nas maternidades e 5 supervisores, né, em cada uma dessas maternidades. Então, é uma equipe bem grande que está lá, porque a nossa equipe está nas maternidades todos os dias do ano. Desde 1º de janeiro, os entrevistadores não tiveram Réveillon, eles foram, às 8 horas da manhã, eles estavam nas maternidades e até 31 de dezembro a gente vai estar nas maternidades todos os dias, fim de semana, feriado, para não perder nenhuma mãe. Nenhum nascimento, Nenhum né? nascimento. Nem que nasce lá no dia do carnaval, o último dia do carnaval, assim, o importante é acompanhar esse estudo. E, assim, que eu desde já parabenizo, não é? Porque é um trabalho que tem continuidade e compromisso, apesar das dificuldades, porque a gente sabe que o apoio à pesquisa, né, é muito pouco, assim, tinha que se dar mais valor à pesquisa e mais acesso e mais condições para a pesquisa, porque elas trazem, essas pesquisas, elas trazem a base para que a gente consiga, de fato, evoluir na sociedade. E aí, eu queria que você falasse mais assim, como é que faz para, se alguém está curioso, algum gestor, algum legislador, vereador, deputado, quiser conhecer mais esse trabalho, de repente, esse trabalho, essa pesquisa de vocês influenciar, né, propostas, projetos de leis que possam beneficiar a sociedade. Como é que faz para conhecer mais esse trabalho de vocês? Sem dúvida alguma. Isso que você está falando é muito importante e a gente está super aberto, porque eu costumo dizer que as coortes de nascimento de São Luís, elas são um patrimônio do Maranhão, né? Tu falaste sobre a gente acompanhar pessoas em outros municípios. Infelizmente, isso é difícil da gente conseguir fazer, mas o que a gente descobre aqui em São Luís pode ajudar pessoas no interior do Maranhão. Serve como referência, né? Serve como referência em outros lugares do Brasil e até mesmo no mundo, né? Os estudos nossos, eles são publicados em revistas internacionais porque há interesse. Então, para legisladores, para pessoas que tiverem interesse em conversar com a gente, e a gente tem muito interesse, né, em nos articular e conversar com essas pessoas, porque o que a gente tem ao longo de 30 anos é um resultado e é um registro de gerações
no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, mais especificamente. Então, é um patrimônio, é uma riqueza de dado, de informação, que pode contribuir, sem dúvida alguma, para políticas públicas. Então, estamos abertos, nós somos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, é só entrar em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer em conversar sobre os resultados da nossa coorte e como tantos dados que a gente tem podem ajudar a melhorar a saúde de mães e bebês e adultos e pessoas do nosso estado, porque o que a gente descobre hoje vai influenciar a forma como a gente cuida da saúde dessas pessoas, mesmo quando elas forem adultas ou idosos. E aí que é legal, porque de repente é isso que você está precisando para o seu projeto de lei, para a sua proposta, para a sua ideia, não é? De melhorar as condições das pessoas, né? Daquela comunidade que você vive, para quem você presta serviço. Aí, tem algum Instagram, algum... Sim, a gente, você pode nos encontrar mais informação sobre esse estudo que a gente está desenvolvendo no momento, que é o Instagram @coorteslz2026. Lá a gente está publicando tudo sobre a nossa pesquisa, como está o andamento. Lá você pode entrar em contato conosco, tem informações de contato da nossa pesquisa, tanto para participantes, para pessoas, né, curiosos ou para os legisladores. A gente está super à disposição para conversar sobre os resultados desse estudo. E até para outros pesquisadores, né, que estão ali trabalhando com seus doutorados, em seus mestrados, ali querendo mais ideias. Esse estudo ele é acessível. Sim, sem dúvida alguma. A gente os dados têm sido utilizados para fazerem estudos científicos, não só de pesquisadores ligados ao nosso programa de pós-graduação, né? Na verdade, pesquisadores no Brasil, em parceria conosco, têm desenvolvido pesquisas usando os nossos dados também. Eu te falei que a gente tem outros lugares do Brasil que têm coortes semelhantes, então a gente costuma fazer trabalhos conjuntos, comparando a situação de saúde em Ribeirão Preto, em Pelotas, e até mesmo comparando os nossos dados com outras coortes do mundo. Né? Por exemplo, no meu pós-doutorado na Inglaterra, a gente comparou dados das nossas coortes brasileiras com uma coorte britânica. Né? É super interessante porque você consegue ver as diferenças estruturais, né, que você tem de um país de renda média, como o Brasil, para um país de alta renda, com uma situação socioeconômica totalmente diferente da nossa. Né? Então, os dados das pessoas, que as pessoas têm colaborado e participado voluntariamente em São Luís, eles estão ganhando o mundo. E como eu te falei, o que a gente faz aqui faz sentido em outros lugares também, né? Então, não é algo que fica restrito à realidade de São Luís. Até por isso, as nossas coortes, elas são consideradas coortes estratégicas para o Ministério da Saúde, né? Olha só, um dos nossos financiadores é o Ministério da Saúde, porque ele enxerga o valor que o nosso trabalho tem. Os dados que a gente produz são dados que tem potencial altíssimo de contribuir para a prevenção de doenças e para a melhoria da vida das pessoas no sistema de saúde. Então, o Ministério da Saúde enxergou esse valor e tem financiado isso. Então, é um orgulho para nós essas coortes de nascimento. Agradeço a visibilidade que vocês têm dado ao nosso trabalho aqui, porque é um orgulho também para o maranhense. Eu, como maranhense, eu sou suspeita para falar, porque estou como coordenadora do estudo agora, mas para o maranhense, para o ludovicense, é um orgulho, porque um estudo que acompanha pessoas há 30 anos é um investimento muito grande, assim, não só financeiro, mas é um investimento da vida das pessoas, né? Quem começou esse estudo agora está se aposentando, eu estou aqui tomando a frente por alguns anos, e daqui a 30 anos eu não vou mais estar aqui à frente do estudo e outra pessoa vai estar, porque a gente vai continuar acompanhando essas pessoas que nasceram em 97, 2010, Até 2026. porque é inspirador, não é? Aquele caso curioso da criança que foi acompanhada e agora vocês vão acompanhar o filho dessa criança, não é? Então é uma continuidade que de certa forma é bonita, né? Porque você traz algo que é muito importante para toda a sociedade, que produz, né, mais estudos e embasa mais políticas públicas e tem o principal objetivo de melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas, das mães, das crianças, e aí a sociedade inteira ganha, não é? Exatamente. Obrigada, viu, Carolina, pela sua presença aqui no Toda Mulher. Volte mais vezes, né, para trazer novidades. Desejo boa sorte e, assim, de fato, também estou orgulhosa, viu, de saber que aqui no Maranhão, grupos comandados por mulheres,
não é? E com pessoas que são ali comprometidas, têm trazido esses resultados que têm ganhado o mundo, viu? Muito obrigada pela sua presença, parabéns. Muito obrigada, Márcia. Eu queria finalizar só fazendo um convite para as mulheres que estão grávidas ou que vão ter bebês em 2026. Quando vocês forem abordadas pela equipe da nossa pesquisa na maternidade, por alguém com uma blusa parecida com essa, conversar com vocês sobre esse estudo, por favor, participem. A participação de vocês é super importante para que a gente possa melhorar a vida das pessoas na nossa cidade, no nosso país e no mundo também. De fato. Obrigada mais uma vez. Obrigada também vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada mais uma vez. Até nosso próximo encontro.